Oi, eu sou o José Edson. Que bom estar com você nessa tarde, né? Que nós já cantamos desse Deus que veio, morreu e ressuscitou para me dar esperança e para te dar esperança. Então, se você está aqui hoje para ouvir desse Deus, seja muito bem-vindo. Olha, eu soube que tem aqui hoje um grupo de jovens que vieram da Suíça, presta atenção, para ajudar aqui no trabalho dessa comunidade através do Cris. Cris, cadê o pessoal? Onde é que vocês estão? Cris, cadê a galera? Oh, olha aí, pessoal. Valeu, bem-vindos. Deus abençoe. Durante essa semana, né, também a galera do Radical fez aqui um acampamento, olha, abençoado. Ouvimos tantas coisas preciosas que Deus fez. Quem estava no acampamento que está aqui? Agora deve ter uma galera aí maior. Fica de pé aí. Vamos lá, galera, olha aí. Uma turma boa está aí também. Estava aqui no nosso impacto, né? Também tinha uma turma que veio, olha. Obrigado você que contribuiu, que ofertou para viabilizar muitos daqueles que queriam vir, mas que não tinham todo o dinheiro. Com certeza sua oferta, sua contribuição foi determinante para que todos pudessem estar aqui. Ok, vamos abrir nossas Bíblias, né? No livro de Tessalonicenses. Nós estamos no capítulo de número 4. Semana passada nós já estudamos o capítulo de número 3. E começamos o capítulo de número 4. Hoje nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao versículo de número 18. Vamos ficar de pé para fazermos juntos a nossa leitura bíblica? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo de número 13 ao versículo de número 18. Você também que está aí na internet pode abrir a sua Bíblia e fazer a sua leitura bíblica. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que vivermos ou que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos orar? Ó Deus, o propósito é claro do apóstolo Paulo quando escreve esse texto, de trazer consolo, de trazer conforto aos nossos corações. Assim como naqueles dias a igreja passava por muito sofrimento, muita perseguição, eu sei que muitos dos teus servos têm tido lutas, dificuldades, e eu espero que a tua palavra hoje, esse texto que o Senhor nos deixou, sirva de consolo, de conforto para as nossas almas, e quem sabe, de salvação, para aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador. É a minha oração, Senhor, é o meu pedido nessa noite, no nome precioso de Jesus. Amém.
Podemos assentar. Semana passada eu disse para vocês que, final do ano passado, eu tive o privilégio de percorrer um pouquinho dessa região da Macedônia. Não cheguei a Tessalônica, mas passei em várias daquelas cidades, como Colossos, Éfeso, Tiatira, Esmirna, várias daquelas cidades que a Bíblia cita, Icônio, Derbe, todas estão lá na Turquia. E visitar aquela região, para a minha vida, foi mais ou menos semelhante como aquilo quando Jó diz assim: os meus olhos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quer dizer, para mim foi muito importante vivenciar estar naqueles lugares, porque eu conseguia compreender bem melhor aquilo que Paulo escreve, do que ele passou, do que ele sofreu e do que a igreja de Tessalônica e de toda a região da Macedônia passou e sofreu. E o desafio de Paulo, nós já vimos semana passada, era que os crentes, mesmo no meio de todo esse quadro negativo, eles se mantivessem vivendo uma vida de santidade, que eles não perdessem o foco no Senhor Jesus, que eles aguardassem a bendita esperança da volta de Jesus, mas vivendo uma vida cristã relevante, enfim, sendo sal, sendo luz, abençoando, trazendo uma mensagem de esperança e sendo consolados e confortados pelo Senhor, mesmo diante desse quadro tão complicado. Eu coloquei pelo menos 2 fotos aí, só para você ter uma ideia de como é um pouquinho daquela região. Olha lá, essa é a cidade de Tessalônica, lógico que atualmente, mas pelo menos você tem uma ideia de como era o mar na cidade. Coloca outra foto, só para eles verem. Olha, era uma cidade extremamente portuária, é por isso que Paulo ia navegando e chegava até lá. Eu coloquei uma foto também de Éfeso, só para você ver. Esse anfiteatro ainda está lá na cidade de Éfeso. Eu tive o privilégio de orar nesse lugar onde muitas daquelas pessoas eram desafiadas a ir para adorar o imperador, para cultuar deuses. E Paulo, passando por aquelas cidades, falava de viver uma vida santa e, como nós vimos semana passada, de ter como Senhor só Jesus. E é por isso que eles então sofriam e passavam por muitas perseguições. Lembra 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4, quando Paulo diz assim: olha, quando estávamos com vocês, nós já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Ou seja, ele diz, quando eu estava aí, lembra? Quando Paulo está escrevendo a carta, ele já não estava mais em Tessalônica, logicamente. Mas lá em Atos 17, quando a gente lê sobre o início daquela igreja, você já lê que houve perseguição, que eles tentaram pegar Paulo, que eles invadiram a casa de Jasão, daquele que abriu as portas para que Paulo fosse lá anunciar. E ele diz, então eu já lhes avisei que isso ia acontecer. Ou seja, é claro que quando o diabo está ouvindo ou sabendo que pessoas estão conhecendo Jesus, que o evangelho está sendo proclamado, lógico que ele vai colocar problemas e dificuldades e perseguição. Então, o desafio era, não vamos desanimar com isso. 1 Tessalonicenses 2:2, Paulo diz assim, ó, isso já tinha acontecido desde Filipos. E apesar de termos sido maltratados, insultados, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Paulo diz, eu sei que já de Filipos eles nos perseguiram, vocês sabem o que eu passei lá, mas Deus nos deu coragem. A quem? Paulo, Timóteo, Silvano e muitos outros cristãos, de continuar anunciando o Evangelho de Jesus. Meus amados, quando a gente tenta dizer para você que pequeno grupo tem que ter cadeira vazia,
É porque a razão de ser do Evangelho é conseguir fazer com que o outro entenda aquilo que Jesus Cristo fez. Que o outro conheça a bênção, a graça de andar com Jesus. É egoísmo demais quando nós nos fechamos no nosso mundo ao ponto de dizer que não queremos ninguém no nosso grupo pequeno ou no nosso mundo. Não faz sentido. Paulo diz, foi no meio de muito sofrimento, de muita perseguição. Eu apanhei, mas Deus me deu coragem, ousadia de continuar proclamando o Evangelho. Como é que hoje nós vamos fechar a nossa casa, o nosso grupo, não colocar uma cadeira para que alguém venha ouvir do poder de Deus que é o Evangelho de Jesus? É por isso, querido, que nós estamos desafiando a todos e nós esperamos que essa igreja vai crescer muito, mas vai crescer não só pelo trabalho aqui dos pastores do povo, não. Vai crescer através da instrumentalidade de cada crente, porque todos nós recebemos poder de Deus, todos nós somos chamados para sermos sal, para sermos luz, para anunciarmos. Era o que Paulo estava tentando dizer para os crentes de Tessalônica, mesmo ele não estando mais lá, mesmo eles sabendo o que eles estavam vivenciando, que eles não perdessem o foco de continuar vivendo uma vida santa, de continuar proclamando, certo de que o Senhor ia lhes abençoar. Então ele diz, eu quero que vocês se consolem, não porque talvez o cenário vai ficar maravilhoso, não porque talvez o Minha Casa Minha Vida vai resolver todos os seus problemas, não, porque a nossa consolação, ele diz, está em Jesus, naquele que já ressuscitou e que voltará. Paulo aponta para os crentes, para a vitória maior, aquele dia em que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Lembra como ele termina o capítulo 3, lá no versículo 13, quando ele diz assim, que ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Eu quero que Ele fortaleça vocês, que vocês continuem vivendo em santidade até aquele dia em que Jesus vai voltar. E é isso que nós aguardamos. Por isso, essa mensagem que Paulo coloca aqui é para a minha vida, é para a tua vida, é para fortalecer o meu coração e o teu coração, é para todos os santos, até para aqueles que já dormiram, porque parece que os crentes de Tessalônica estavam preocupados, eles já tinham ouvido que Jesus ia voltar, e talvez pela perseguição, pelo que eles estavam vivendo, alguns já tinham perdido a vida. E talvez eles estavam dizendo assim, mas ora, e aí, e se Jesus voltar? E aqueles que já morreram? O que é que vai acontecer com eles? E Paulo tenta deixar isso muito claro. Mesmo aqueles que já morreram, que já dormem em Cristo, não tem problema, eles vão ressuscitar primeiro. Então, o que é que Paulo nos ensina? Você lembra lá de Romanos capítulo 14, versículo 8, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Querido, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Paulo diz, nada, absolutamente nada, nos separa desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o Deus que a Bíblia revela. Esse era o Deus que Paulo estava proclamando para os tessalonicenses.
Lembra quando Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, ele diz: olha, em tudo nós somos atribulados, ou seja, pressionados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque aquele que nos dá a vitória é o Senhor Jesus. Mesmo que a gente viva todo esse sofrimento, Ele tem algo para nós. E eu queria que hoje nós cantássemos uma música também do Dr. Amarilho, que fala desse texto, que serve de consolação, que era a razão maior pela qual Paulo nos escreve. Então, Orlando. Grande é o tesouro em vasos de barro, para que todo o poder venha do Deus de amor. Somos um grande tesouro em vasos de barro, salvos pelo poder de Jesus Salvador. Atribulados, mas não angustiados, sim perplexos, mas não perseguidos, mas não desamparados, até abatidos, porém não destruídos. Tesouro em vasos de barro, para que todo o poder venha do Deus de amor. Somos um grande tesouro em vasos de barro, salvos pelo poder de Jesus Salvador. Atribulados, mas não angustiados, sim perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, até abatidos, porém não destruídos. Essa é a palavra de Deus, que nos consola e que nos conforta. Talvez você chegou aqui, como talvez Paulo cria que os tessalonicenses estavam, muito desanimados, passando por problemas muito sérios. E às vezes você pode estar passando por problema de saúde, na família, no trabalho, no emprego, grana, tanta coisa. Jesus disse que nesse mundo nós tínhamos muitas tribulações, mas a nossa esperança está em Jesus. Lembra do que Paulo diz aos Colossenses? Cristo em vós, a esperança da glória.
É o mesmo contexto de todas aquelas igrejas. É por isso que essas são as cartas da prisão. Cartas escritas no meio de muita luta e de muito sofrimento. E eu queria, mais uma vez, orar. Quem sabe Deus hoje tem algo para você que é crente em Jesus. Que talvez está exatamente nessa luta, no desânimo. Talvez achando que o problema é maior do que você pode. E talvez maior do que você é, mas não é maior do que o Deus que você tem. É Cristo em você, meu querido. É Cristo na minha vida que me dá essa esperança da glória. Não é o meu poder, não é a tua força. É a força, é o poder do Senhor que já foi derramado no teu coração, porque a Bíblia diz que quando o Espírito vem, Ele derrama sobre nós um poder que nos dá vitória, que nos conduz em triunfo. Então eu quero mais uma vez orar por esse momento. Oh Deus, o propósito desse texto é consolar o teu povo. E eu espero que nessa noite o teu Espírito visite cada coração dos teus servos, que talvez estão aqui também, Senhor, desanimados. Oh Deus, não deixa que o diabo coloque desânimo nas nossas vidas. É só Jesus a nossa esperança. É por isso que Paulo fala dessa ressurreição, da nossa vitória em Cristo. Por isso que Paulo aponta para essa volta bendita, para esse arrebatamento da tua igreja, que todos os santos, mesmo aqueles que já tenham dormido, vão estar na tua presença. Fala conosco, Senhor, nos abençoa. É o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vamos começar agora o nosso texto. Então, o que é que diz? Irmãos. Então, com quem Paulo está falando? Com os crentes. Com quem Paulo está falando? Com você que crê em Jesus, comigo que creio em Jesus. Lembra? Logo no início do primeiro capítulo, ele fala a igreja. Quando chega no primeiro versículo do capítulo 4, ele diz, quanto ao mais, irmãos. Versículo 13, irmãos, ou seja, eu estou falando com você, crente em Jesus. Ei, você que está aí, não se faça de surdo. Preste atenção, meu filho. Deus tem algo para falar com você hoje. Talvez exatamente para você que está desanimado, atribulado, é isso mesmo. Jesus diz, vinde a mim quando você estiver cansado, sobrecarregado, atribulado. E Paulo diz, essas palavras é para consolar, é para confortar vocês, porque eu sei que vocês estão vivendo momentos difíceis. Era o que estava acontecendo lá em Tessalônica. Mesmo tendo que viver em santidade, mesmo não se deixando desanimar. Lembra quando ele diz no capítulo 4, versículo 5, não sejam dominados pelas paixões desenfreadas. Não. Continuem olhando para o Senhor. Versículo 7 do capítulo 4, ele deixa muito claro, olha, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós vamos continuar proclamando vida santa e sendo bênção, mesmo essa sociedade. Viu a estatística do Aristides? Está onde? No meu país, no teu país, corrupção. Quem vai ser luz? Quem vai ser sal? Quem vai fazer diferença? E talvez o número é complicado. Imaginar que há um crescimento evangélico no país e ainda continuamos com muita corrupção. Mas como é que você pode mudar isso? A primeira forma de você mudar, querido, é com a sua própria vida. É sendo honesto, é sendo santo, é comprando com nota. Se tem funcionário, paga os direitos, assina a carteira. Tem que começar pela minha casa, pela minha vida, pelo meu trabalho, pelo teu trabalho, pelo meu emprego, pelo meu dinheiro, pelo teu dinheiro. É fácil dizer que o problema é do governo. E muitas vezes o problema é do governo mesmo. Mas, querido, eu não tenho domínio sobre o dinheiro do governo, senão quando eu voto. E por isso eu tenho que votar com seriedade, independentemente de partido. Tem crente que veste a camisa de um partido como se fosse a camisa de Jesus.
Maldito o homem que confia no homem. Veste a camisa de Jesus, olha para o Evangelho, pede para o Espírito de discernir, porque às vezes se começa bem e se termina mal. E nós temos que estar de olho nisso e pedindo a Deus discernimento. Então Deus está falando comigo, Deus está falando com você, queridos, para deixar acima de tudo. Ok, acabou a bateria, mas nós vamos continuar agora com outro, tá certo? Então, acima de tudo, qual era o desafio de Paulo? Nós temos um outro Senhor, que não é Adriano, que não é César. O Senhor da minha vida e da tua vida não é Lula, não é Dilma, não é Cid, tem nome Jesus Cristo. É a Ele, amém, para Ele. É a Ele, querido, que nós servimos. O nosso compromisso tem que ser com Ele, e só com Ele, porque Ele não nos decepciona. É o que Paulo está tentando dizer para os crentes. Vocês têm uma esperança real. A tua esperança não está na minha casa, minha vida. Não pode estar no que o governo vai fazer como frente, ainda que ele faça, e que faça e faça bastante. Mas a nossa esperança, Paulo aponta todo o tempo para o Senhor Jesus Cristo. Para aquele nome que está acima de todo nome. Para aquele nome, como nós cantamos hoje, Maranata. Porque naquelas horas, não só da minha doença, eu quero celebrar é a presença dEle. Porque Jesus não está contigo, meu amado, só na hora da doença. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o amigo que faz diferença. Agora, lembra do que ele diz para você e para mim: sem mim, nada podeis fazer. Lembra daquilo que Paulo disse para os filipenses: mas nele nós podemos todas as coisas, até ter vitória, ele diz. Quando a despensa não tem nada. Ele diz, o quê? Eu aprendi a ser honrado, mas eu aprendi também a ser humilhado. Porque eu aprendi que o meu viver está na pessoa de Jesus, querido. É por isso que esse evangelho, o que Paulo vai fazer aqui para os Tessalonicenses, o que ele fez para os Filipenses, o que ele fez para os Colossenses, o que ele fez em Éfeso, foi apontar para a nossa esperança maior, que é a pessoa de Jesus. É nele que nós temos essa fé real. Ele diz, não queremos, irmãos. Quem não queria? Paulo, Silvano, Timóteo, que estão escrevendo a carta. Quem não quer? O Espírito Santo não quer que você seja o quê? Ignorante. O que é ignorante? Aquele que não sabe, que não compreende. Não é necessariamente não sabe porque não tem cultura. Porque lembra, os discípulos primeiros, até iletrados e incultos eles eram. Mas eles conheceram o poder de Deus. Eles andaram com Jesus. E eles eram capazes de enfrentar os doutores da lei e envergonhá-los, porque eles sabiam do poder que é o Espírito de Deus. É por isso que quando Jesus ascende aos céus, o que é que ele diz? Eu vou lhes deixar um consolador, que lhes há de ensinar. E todos nós, crentes em Jesus, temos acima de tudo, não o pastor, não o líder de pequeno grupo, não o professor de escola bíblica. Você recebeu quando você confessou Jesus, foi o Espírito de Deus que selou o seu coração, que lhe fez entender o quê? Da justiça, do juízo e de viver uma vida santa, porque ele promove no coração amor, alegria, bondade, todas essas coisas, a Bíblia diz, faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus na minha vida. E diz Paulo em Romanos 8,16, é o próprio Espírito que testemunha com o meu Espírito, ou com o nosso Espírito, de que nós somos
filhos de Deus. Queridos, nos meus primeiros dias de convertido, eu vinha de uma vida tão doida, tão bagunçada, que tentando caminhar, mas eu tinha muita coisa errada, eu falava bobagem a 3x4. Eu reagia de forma errada muito rapidamente. E quantas vezes, quando isso acontecia, o diabo ficava me acusando como que eu não era crente. Olha aí, tu é crente coisa nenhuma, olha o que você acabou de fazer, olha que palavrão você acabou de dizer. E esse versículo vinha lá, e o Espírito testificava com o meu espírito: mas você é filho de Deus, você já não faz mais aquilo, você já teve vitória naquela área, e Deus continua fazendo, não completou. Paulo diz, nem a minha está completa. Ele vai continuar trabalhando no teu coração e no meu coração todo o tempo, querido. Mas é esse Espírito que não vai lhe deixar viver na ignorância, ele vai nos dar discernimento. Por isso, quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele diz: eu não escrevi para vocês só palavras, eu lhes escrevi de algo poderoso. Vocês viram o que Deus tem feito no meio de vocês. Então, a nossa esperança, ele diz, tem que ser diferente. Vocês não podem ser ignorantes quanto aos que dormem. Não é que tinha uma turma dormindo, né? Não. O que Paulo está dizendo é quanto àqueles que já morreram. Vai lá no versículo 16, para você ver como aqui a palavra dormir quer dizer aos que já morreram. Ele diz, olha, porque quando for dada a palavra de ordem, como a voz do arcanjo, quando for ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, aqueles que dormem, que são os mortos, vão ressuscitar primeiro. Então Paulo está falando daqueles que já tinham morrido em Cristo. Isso é muito claro, porque talvez alguns tinham morrido mesmo durante aquela perseguição. Mas para que é que Paulo aponta? Primeiramente ele diz assim, volta lá para o versículo 13. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, mediante Jesus, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com eles, aqueles que nele dormem. Então, primeiro Paulo aponta para aquilo que os tessalonicenses já sabiam, ou seja, antes de olhar para a volta de Jesus, vamos olhar para a ressurreição de Jesus. Olha para aquilo que eu já lhes disse. Olha para aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15, segundo as Escrituras. Eu estou lhes dizendo alguma coisa que está registrado nas Escrituras, que muita gente presenciou, que Jesus ressuscitou. A nossa esperança na volta de Jesus é porque quando nós olhamos para o passado, nós já sabemos que ele venceu a morte e que ele ressuscitou. Paulo diz, é porque nós olhamos para essa vitória, nós temos certeza de que isso aconteceu, que nós podemos esperar que ele vai voltar. Queridos, às vezes você não confia no amanhã, sabe por quê? Porque você não faz o exercício de olhar para trás, de ver o quanto Deus fez, de quanto Deus tem lhe abençoado, do quanto Deus tem lhe dado. E porque você não olha, não vê, não é grato, não cultiva uma relação com Deus, onde você aprecia os seus feitos, você fica tão focado naquilo que você quer, tão focado em ter, perde o foco de Deus, que você duvida de qualquer coisa que amanhã você não vai receber e você não vai ter. É por isso que Paulo está dizendo, antes de olhar para a volta de Jesus, eu quero que vocês olhem para aquilo que já aconteceu. Ele já venceu a morte, ele já ressuscitou. E porque ele já venceu a morte e ressuscitou, é que eu sei que os mortos em Cristo também vão ressuscitar. Será que você, quando canta realmente aquilo que nós cantamos, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Você está entendendo o que nós estamos cantando?
É porque Ele vive, querido. A minha esperança está nele. A minha certeza, a Bíblia diz, eu não sei o que vai me acontecer amanhã, mas eu sei que em Jesus, ainda que eu morra, eu viverei. É isso que faz diferença. Lembra? Olha, vamos olhar João capítulo 11. Olha primeiro para as palavras de Jesus. João capítulo 11, lá no versículo 25 e 26. Ele diz o quê? Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Amém para ele. Pode aplaudir o Senhor. Amém. A grande diferença, querido, não é o que Jesus fez, Ele já fez. É se você crê ou não crê. É se você confia ou não confia. É se você tem Ele como Senhor ou não. Quem é o Senhor da tua vida? Durante aqueles dias, muita gente tinha César. Os imperadores eram os senhores, eram os donos, eram quem tinha o controle. E Paulo está dizendo, mas da minha vida, da vida de vocês, não pode ser assim. O Senhor das nossas vidas é o Senhor Jesus. É aquele que Paulo diz aos filipenses, também uma carta da prisão, é a Ele que todo joelho tem que se dobrar, que toda língua tem que confessá-lo como Senhor e Salvador, queridos. Então, a primeira grande verdade é olhar para a ressurreição. E eu espero que você não seja como Tomé, mesmo andando no meio dos discípulos, não conseguiu crer. Vê lá, João 20, versículos 19 e 20, diz assim, Tomé precisou ver para crer, né? Ao cair da tarde, diz o texto, naquele primeiro dia da semana, quando Jesus estava reunido com seus discípulos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Quando você lê isso, você entende o que Paulo está tentando dizer para aqueles crentes? Eu quero deixar uma palavra de consolação. Pensa os discípulos, tinham acabado de presenciar todo o sacrifício de Jesus na subida para o Calvário. O medo de talvez serem mortos. E o texto diz, no cair da tarde, eles estavam lá no cantinho, medrosos, reunidos, trancados. E quem lhes aparece? Jesus. E diz o quê? Paz seja com vocês. Queridos, a gente não pode celebrar só na hora da doença. A gente tem que celebrar essa doce presença de Jesus. Nós precisamos cultuar, separar tempo todo dia, para ouvirmos a voz, para lermos a palavra, para pedirmos, Senhor, venha ao encontro da minha necessidade, meu amado. Tem dias que nós estamos exatamente assim, medrosos, com vontade de ficarmos trancados mesmo. E vê o texto. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado que estava ferido, e os discípulos o quê? Se alegraram quando viram o Senhor. É essa alegria que Paulo primeiro queria que os crentes entendessem. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele está à direita do Pai. A Bíblia diz o quê? Intercedendo por você e por mim, meu amado. É isso que consola a minha. Não é se a Dilma está lá intercedendo por mim ou por você.
Não é se o teu deputado está... Não, o que consola é que o meu grande advogado está lá à direita do Pai, intercedendo pela minha vida, dia e noite, em toda e qualquer situação. Por isso Jesus vai ao encontro de Tomé, capítulo 20, versículo 27 de João. Coloque o seu dedo aqui. Ei, Tomé, veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque ao meu lado. Pare de duvidar, creia. E Jesus lhes disse, versículo 29. Porque me viu, Tomé, você creu, né? Felizes são os que não viram e creram. Talvez você se orgulhe, eu só creio naquilo que eu vejo. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, se você confessasse Jesus como Senhor. Ah, se você entendesse o privilégio que é andar com Jesus. Ah, se você soubesse como é bom celebrar essa doce presença. Sabe, naqueles dias que ninguém está perto, só o escuro, só o silêncio, o dinheiro no banco não faz diferença, o carro novo na garagem não quer dizer nada, porque o que você precisa é algo que só Jesus pode te dar: paz, alegria. Isso é fruto do Espírito, querido. Isso não compra com o teu dinheiro, com o teu patrimônio. É por isso que andar com Jesus é tão fascinante que não dá para a gente descrever. Hoje é um dia especial. Exatamente hoje, faz 20 anos que eu cheguei nessa cidade para trabalhar junto a essa igreja. Eu olho para trás e digo: Senhor, como foi precioso ver o teu cuidado durante essa caminhada toda. Eu tinha trabalhado 10 anos numa outra igreja. E aquele dia 23 à noite, eu decidi sair de São Paulo mais ou menos 1h30 da manhã. Até porque nós já tínhamos chorado tudo que nós devíamos chorar com aquele povo que nós caminhamos 10 anos. E fomos viajar de madrugada para não ter mais problema. Eu lembro que naquele aeroporto tinham aproximadamente 50 pessoas daquela comunidade. Mas era tanto choro, que o camarada, quando foi pegar a minha passagem, ele disse assim: o senhor está indo para o funeral de alguém? Morreu alguém? Eu disse: não. Eu estou deixando para trás 10 anos da minha história com esse povo, servindo a Jesus, e estou indo trabalhar numa outra cidade, numa outra comunidade lá em Fortaleza. E olhar para trás nesses 20 anos, acima de tudo, é olhar para a bondade e para o cuidado de Deus na minha vida, da vida da minha esposa, da vida da minha família. Então, amados, é isso que Paulo tenta descrever para os Tessalonicenses. O consolo e o conforto não está que eles iam ter os bens de volta. Não ia estar que o imperador ia ser bonzinho com eles. Não. É que Jesus voltaria para buscá-los, para arrebatá-los, mesmo aqueles que já tinham morrido. Se cremos nessa verdade, que ele morreu, temos que crer que ele vai ressuscitar. É o que Paulo diz no versículo 14. Olha, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que já dormiram. Então, olha para o fato de que Jesus ressuscitou, e você vai entender que aquilo que ele disse: olha, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então você pode acreditar, porque ele já ressuscitou, que ele vai vir para buscar aqueles que já dormiram nele. E nós também que estivermos vivos. E queridos, não falta nada, o arrebatamento pode acontecer qualquer hora, não precisa ficar atrás, qual é o sinal, se tem o anticristo,
Nada disso, isso é confusão. Jesus pode voltar, não tem nada que precise se cumprir, que não tenha sido cumprido. Jesus pode voltar hoje, e nós temos que dizer, Maranata, Jesus. Hoje, para buscar a sua igreja. Depois, aí ele vai voltar para pisar nessa terra, e aí sim, executar justiça. Mas aqueles que creem nele, mesmo que dormam. Por isso, quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 5, ele diz: o que eu primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, foi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito nas Escrituras. Apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12. E ele diz, 1 Coríntios 15, 55, 57, essa é a base da nossa esperança. Por isso ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É baseado nessa verdade do passado que ele aponta para esse futuro, que Jesus voltará e voltará para resgatar os seus. Ele diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós... Paulo diz, não é a palavra de Paulo, não é invenção minha, eu estou lhes falando pela palavra do Senhor. Por quê? Paulo conhecia aquilo que Jesus tinha dito lá em João capítulo 11. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. É essa palavra que eu quero deixar para vocês. É essa palavra que vocês não podem. E olha, quando Jesus fala sobre isso em João 14, versículo de 1 a 3, olha o que Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, mas vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e o quê? E os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você está entendendo que aquilo que Jesus diz? As minhas ovelhas ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Querido, crer que crente perde a salvação é achar que salvação é baseado na força do homem. O poder é de Deus. Eu e você só precisamos crer, nos lançar, deixar Ele ser Senhor das nossas vidas. Só isso. E ele diz, assim vocês não vão se perturbar, porque onde eu estou, vocês vão estar comigo. Eu queria lhes apresentar rapidinho, um pouquinho do quadro desses eventos. Vamos lá, colocar o quadro aí, galera. Então, primeiro, olhemos aqui para o passado, né? Os profetas primeiros apresentaram, né? Tanto Daniel como Isaías apontaram para Jesus. Depois veio o tempo de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, está lá, a cruz, o tempo dos evangelhos. Depois vem a ascensão de Jesus, a descida do Espírito e o início do quê? Da época da igreja. A era da igreja que é revelada e escrita em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, tá certo? Então, lá João escreve as igrejas de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira. E depois, vamos lá, o próximo quadro. Depois do período da igreja, veio o quê? O arrebatamento. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Quando o próximo evento, querido, é o arrebatamento. E aqui tem duas formas. Você precisa entender que o arrebatamento pode ser considerado
como uma primeira parte da volta de Jesus, se você considerar que a volta de Jesus tem 2 tempos. Senão você tem que entender que o arrebatamento é uma coisa, porque é para a igreja de Jesus, é para os santos em Cristo, e depois ele vai voltar sim, aí ele vai pisar na terra. O que é que Paulo fala do arrebatamento? Ele vai se encontrar com a gente aonde? Nos ares, não é aqui na terra. Ele vai se encontrar com a igreja lá. Nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Então, e lá o que é que vai acontecer? Aí sim, o tribunal de Cristo. Nós, crentes, vamos ter o privilégio de vê-lo face a face e de prestar contas. Depois, a época que a Bíblia trata como as bodas do Cordeiro, a grande festa do encontro da noiva com o noivo. Por isso eu digo que eu gosto tanto de casamento, porque a festa lá no céu vai ser um casamento, do encontro dessa noiva que é a igreja com o Senhor Jesus, e Ele vai apresentá-la o quê? Santa e gloriosa. Aí depois de tudo isso vem a segunda parte, ou a verdadeira segunda vinda de Jesus, para pisar na terra, onde aí vai se iniciar o período em que ele vai lidar com Israel, que ele vai lidar com o pessoal da tribulação, que ele vai lidar com o anticristo e tudo mais. João diz exatamente isso no livro de Apocalipse. Ele escreve das coisas que foram, né, das coisas que são e das coisas que virão. Capítulo 1, versículo 18. E das coisas que são, ele fala capítulo 2 e capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, versículo 1 lá de Apocalipse, se você quiser abrir sua Bíblia lá, Apocalipse 4, de 1 a 3, ele diz, olha, depois dessas coisas, que coisas? Do período da igreja, capítulo 2 e capítulo 3, olhei diante de mim, o que é que estava? Uma porta aberta no céu. O que é que vem depois do período da igreja? O encontro da igreja com o Senhor. Haverá uma porta aberta no céu. E ele diz, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como quê? Como trombeta. Lembra o que é que Paulo está dizendo? Que vai tocar a trombeta? Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me vi tomado pelo Espírito, e estava lá, ele assentado, olhando para o Senhor lá no céu. Por isso, depois do capítulo 4, o que é que a Bíblia fala? Eles cantavam, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era e o que há de vir. Essa é a esperança da igreja, querido. É isso que tem que consolar o meu coração e o teu coração. É isso que tem que ser a base da tua fé e da minha fé. Por isso Paulo diz, nós que estivermos vivos, versículo 17, depois nós, os que estivermos vivos, problema não se preocupa, não tem problema com a morte, querido. Crente não precisa temer a morte. Por quê? Porque não é que você é o bacana, não. É porque aquele que você crê venceu a morte, ressuscitou. E a tua vitória não está em você, está nele. Então, nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim nós estaremos o quê? Com o Senhor para sempre. Para sempre, aí sim, para as bodas, para a festa do Cordeiro. Quando eu li tudo isso, eu lembrava daquele texto do que o salmista diz para nós no Salmo 126, versículos 5 e 6, quando ele diz assim, olha, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.
Meu amado, o que você e eu temos que fazer é continuar semeando, é continuar anunciando, é continuar lançando essa boa semente no seu pequeno grupo, no seu trabalho, na sua escola, onde você puder ter contato. Fale desse Deus poderoso que venceu a morte, que veio para salvar, como Jesus diz. A diferença é crês tu nisso. É essa verdade que traz consolo. É isso que Paulo diz, que tem que consolar o seu povo, porque nós estaremos para sempre. Ele diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. É apontar para o céu, para aquilo que Jesus diz, na casa de meu Pai há muitos aposentos, eu vou lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim. É interessante que em 1 Pedro diz, exultem crentes, mesmo que agora vocês tenham que passar por muitas tristezas. Exultem, mesmo que vocês passem por todo tipo de provação. Aí no versículo 7 ele diz, porque tudo, que acontece é para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra. Quando? Quando Jesus for revelado. Meus amados, é isso que tem que sustentar o teu dia a dia. Não é olhar só para as circunstâncias, é olhar para o Senhor. É por isso que ele diz, é verdade, nós somos vasos de barro, mesmo tendo tamanho tesouro dentro de nós. Por quê? Em nós habita o Espírito. Por isso ele diz, muito mais do que ouro, ainda que refinado. Quem me comprou não foi ouro nem prata, foi o sangue de Jesus. É nesse sangue que nós fomos lavados. É naquele Jesus que morreu. Por isso nós não podemos, por isso Jesus estabeleceu a ceia, para a gente lembrar que Ele morreu, e que um dia nós vamos celebrar com Ele, porque Ele ressuscitou e vem para encontrar contigo e comigo. É isso, meu amado, que tem que consolar o teu coração hoje. Talvez você não vai ter hoje o dinheiro que você gostaria. Talvez aquela paixão não vai corresponder hoje. Mas se você se colocar no Senhor, se você estiver cansado e sobrecarregado e vir a Ele, Ele diz, eu vou te aliviar, eu vou te dar consolo, eu vou te dar conforto, porque eu voltarei para apanhar vocês. Aquele que começou boa obra em nós, meu amado, vai completar. Eu quero nesse instante orar, dizendo para você que é crente em Jesus. Talvez você tenha buscado consolação em tantas coisas. Eu quero lhe desafiar hoje a buscar consolo na vitória de Jesus na tua vida, a buscar consolo no Deus que ressuscitou, que venceu a morte. Por isso ele diz bem claro, que nós somos mais do que vencedores, mesmo no meio de profunda tristeza. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor não quer que a gente fique atribulado. Quando o Senhor diz, não se turbe, não se perturbe o seu coração. Se creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, ó Deus.
E eu sei que a nossa morada está lá separada, selada pelo Senhor. Nós somos guardados pelo Teu poder, Deus. Oh Deus, assim como o Senhor esperava que essa palavra de esperança do arrebatamento, da Tua volta, olhar para o fato de que o Senhor já ressuscitou, trouxesse consolo para os Tessalonicenses. Eu te rogo que traga consolo hoje para o Teu povo da IBC, Senhor. Para cada pessoa que talvez entrou aqui hoje atribulada, desanimada, Senhor. Perplexa talvez com coisas que têm acontecido. Que eles consigam olhar para o Teu trono. Consigam hoje entregar os seus problemas ao Senhor. Descansar no Senhor e receber do Senhor aquilo que Ele deu aos crentes, aos seus discípulos, quando diz: paz seja convosco. Que o shalom de Deus inunde o teu coração, meu irmão e minha irmã. E eu quero falar com você, porque essa palavra é para nós, irmãos, para nós crentes. Talvez hoje você está exatamente muito atribulado, muita luta, se deixando levar pelos problemas. Mas talvez hoje o Espírito de Deus quebrantou o teu coração, fez você olhar para o trono, fez você olhar para Jesus, fez você levantar os olhos e dizer: Senhor, venha ao meu encontro mesmo, eu quero esse consolo, eu quero esse conforto, eu quero continuar olhando para o Senhor. Eu não posso desanimar, eu não posso desistir no meio das lutas e das dificuldades, eu quero exultar mesmo no meio dessas tribulações. Eu quero continuar abrindo minha casa, abrindo meu coração, anunciando o Teu Evangelho, sendo sal, sendo luz, vivendo vida santa, honrando o Teu nome. Se você que é crente, Deus falou no seu coração hoje, no meio de toda essa luta, e você diz: mas eu quero olhar para o Senhor, eu quero confiar, eu quero descansar na obra do Senhor na minha vida. Você que é crente diz: pastor, estou nessa, eu estou entendendo. Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém, Senhor. Consola, conforta o Teu povo. Talvez você está aqui hoje, meu amado, e nunca se encontrou com o Senhor, e o desafio é: crês tu nisso? Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E a pergunta dele serve para você: crê você nisso? Se você nunca fez essa decisão, mas você está dizendo: hoje eu quero crer nessa verdade, fica de pé aí onde você está e diga: pastor, hoje eu estou entregando minha vida a Jesus. Há alguém no nosso meio que quer entregar? Amém, aleluia, estou te vendo lá, glória a Deus, dê um abraço nele aí do lado. Há mais alguém que nessa noite quer dizer: eu quero crer em Jesus? Tenha coragem, fique de pé e diga: eu estou nessa, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, Senhor. Dê um abraço nele, amém. Mais alguém aí onde você está, tenha coragem de dizer: quero crer nisso. Essa é a vitória que vence o mundo, é a tua fé, meu querido, é entregar a tua vida a Jesus. Se tem mais alguém, tenha coragem, fique de pé. Você mesmo que está na tendinha, você que está na internet, entregue agora o seu coração a Jesus. Se há mais alguém, esse é o momento de você ousar e se levantar e dizer: eu estou aqui entregando a minha vida a Jesus. Há mais alguém? Se não, vamos todos ficar de pé e vamos celebrar por essas vidas que entregaram a vida a Jesus e pelo consolo do Espírito na tua vida, meu irmão e minha amada irmã, em Cristo Jesus.